Tema desta semana: bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus, um nome forte, um nome santo, um nome que salva, um nome revestido de poder. Acompanhe comigo o verso introdutório do nosso estudo. Ele está lá em Salmos, capítulo 118, versos 22 e 23, e diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Esta pedra angular, essa rocha, pedra angular porque é uma pedra reta, uma pedra que serve para edificação, que é um sólido fundamento. E em Jesus, quando analisamos o livro de Salmos, nós encontramos nele, no Salvador, um sólido fundamento para as nossas vidas. Próximo tópico: Divino Pastor Abnegado. Falando de quem? Quem é o nosso pastor? Quem é que deu a vida pelas ovelhas? As ovelhas somos nós, aquele que se entregou por nós, pelos nossos pecados, o próprio Jesus Cristo. Acompanhe comigo o famoso Salmos 23, verso 1, que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Através de Jesus Cristo. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Através dele nós encontramos todos os elementos para recompor a nossa existência. Quando falamos em restauração, estamos falando em restauração plena, em restauração com qualidade. E o Salvador, o Redentor, através de seu sacrifício, ele tem todas as prerrogativas para se preocupar com o seu rebanho e prover a salvação. Irmãos, todos nós sabemos que Jesus Cristo viveu aqui nessa terra também como um homem, não é verdade? Viveu como humano nessa terra. Assim sendo, ele sofreu, que nem nós sofremos hoje, as agruras da vida, né? Porque não foi só naquele tempo, isso se perpetuou até hoje. O homem, ele é dotado dessas malícias e até às vezes, vamos dizer assim, maldade, né? Não tem reconhecimento de nada, enfim. E a nossa lição dessa semana, na segunda-feira, fala de um Messias sofredor. E a lição pergunta como o Messias foi tratado por aqueles a quem ele veio salvar. Esta pergunta é um tanto quanto fácil de responder, na medida de como eu falei, essa maldade, essa arrogância, isso se perpetuou, né? E até hoje, em nossos dias, nós vivemos isso. Então, como Jesus foi tratado, né? Por aqueles a quem ele veio salvar, né? Você pode notar, e isso está lá no Salmo 22 e também no capítulo 118, versículo 22 também, de Salmos, né, que é o livro que nós estamos estudando esse trimestre. Então está lá escrito, dá para ver claramente através do que ali consta, que ele foi tratado com rejeição e até com zombaria. Haja vista os dias que nós vivemos hoje, por exemplo, né? Quantos têm sede de justiça, de verdade, mas não procuram, por exemplo, Jesus Cristo, não procuram a Bíblia, não procuram a igreja, né? Muitos até têm certeza da verdade, mas não buscam essa verdade, né?
Então fala em Jesus para eles, não, vamos parar por aqui, eu não gosto desse assunto, e é assim mesmo. Então eu vi que no versículo ali, no capítulo 118, no verso 22 de Salmo, está escrito assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Então veja que a principal pedra na nossa vida, quem é? Jesus Cristo, que morreu por ti, morreu por mim. Você está cansado de ouvir e de saber isso, né? Mas ele foi rejeitado. Então a pergunta é, como ele foi tratado por aqueles aos quais ele veio salvar? Ele foi rejeitado, simplesmente isso. Porque eu não digo que na totalidade, né? Porque tem muitas pessoas que irão se salvar, né? Através do que fazem, do seu caráter, enfim, claro que pela fé, né? Mas em se tratando dessa pergunta que a lição nos faz, eu diria que Jesus Cristo ele foi rejeitado, né? Agora, na cruz, Jesus, ele orou com as palavras do Salmo 22, versículo 1, quando ele diz, né? Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Né? Então, o salmista ali, ele escreveu, né, que Jesus se sentia ali rejeitado também, né? Ele achava que o Pai havia o rejeitado, né? E não, por outro lado, a gente sabe que não é assim, né? Jesus faz parte da Trindade, portanto, e porquanto ele é também Deus. Agora, a iniquidade de todos nós foi posta sobre Cristo como nosso substituto e fiador. Ele foi contado como transgressor para nos livrar da condenação da lei. Quer dizer, se você analisar uma frase desse tipo, né, dizer que ele foi contado como um transgressor, né, que a nossa iniquidade ele levou nos ombros, levou à cruz as nossas iniquidades. Por que abandoná-lo? Por que rejeitá-lo, não é verdade? No entanto, o Messias rejeitado tornou-se, após sua ressurreição, a fonte de salvação para o povo de Deus. Então, ele foi rejeitado? Foi, mas depois que ele morreu na cruz, levando os nossos pecados, ele ressuscitou, ele tornou-se a fonte para a salvação de todo o povo de Deus, inclusive aquele que o rejeitou. Amém? Irmãos, para dar a minha última participação nesta lição, eu quero ainda falar sobre a aliança. O nosso subtítulo é assim, para sempre fiel à sua aliança. Então vou lá no Salmo 89, capítulo 89, versículos de 27 a 32, também de 38 a 46 e assim por diante. Também o 132, de 10 a 12, todos eles vêm trazendo essas informações da aliança davídica, né? O que está incluído na aliança davídica? Bom, a aliança davídica contém a promessa divina de apoio à linhagem de Davi e prosperidade do seu povo. Mas também ela corria um perigo, né? O que parece tê-la colocado em perigo ali? A linhagem de Davi no trono, né? Isso aí corria perigo. E também a desobediência do povo, né? Veja que quando nós não unimos o humano ao divino, o divino ao humano,
sempre corremos risco de alguma coisa não dar certo, né? Porque Deus, ele tem uma aliança comigo e contigo, mas nós temos que fazer a nossa parte. Você certamente já ouviu falar muitas vezes nisso. Numa sociedade, cada um tem que fazer a sua parte. Uma sociedade, o que é? Uma aliança, né? Uma aliança, cada um também tem que fazer a sua parte, não é verdade? E eu tenho certeza, Deus está fazendo a sua parte. Mas o povo normalmente é desobediente. E muitas vezes até questiona a Deus. Puxa, para mim não acontece. Eu não consigo. Frequentemente fico doente. Não posso nem ir na igreja muitas vezes. Fui demitido, meu aluguel está atrasado. A gente só se queixa, né? Nós não lembramos sequer dos pequenos e dos grandes milagres que Deus fez e continuará fazendo para nós. Agora, você tem que entender que existe milagres menores, né? É aquele que, por exemplo, você toma o seu banho, vai deitar, vai descansar, vai repousar, enfim. No outro dia você é acordado. Isso é um milagre. Aí você vai no banheiro, abre a torneira, sai água ali. Isso é um milagre. Só que nós não notamos isso. Agora, quando falta água, meu Deus do céu, quando é que vai vir essa água? Esse pessoal não trabalha direito, agora estou sem água. Assim que nós somos, né? Ficamos às vezes até questionando Deus, como é que Deus deixa faltar água aqui e tal. O povo é assim, não é isso? Ele é dotado, né, dessa característica, né, de desobediência, não é isso? Mas no fim Deus prevalecerá e seu reino será estabelecido, né? Mas apenas por causa de Jesus e não por intermédio do povo, como eu disse, porque o povo é você, sou eu, né? E todos os outros pares, né? Mas somos todos pecadores, porquanto Jesus estabelecerá seu trono aqui na terra, na sua segunda vinda, na verdade, mas não por minha causa e nem por tua causa. Pense nisso, meu irmão. Vamos atentar para a nossa caminhada, que nós temos que dar passos largos e retos. Amém? Vamos falar agora de Rei eterno, de poder inigualável. Quando nós falamos em poder, é algo que mobiliza a humanidade, algo que atrai. Todas as pessoas gostam de ter um determinado nível de poder, mas aqui nós estamos falando da divindade, nós estamos falando do próprio Jesus Cristo, aquele que morreu por nós. Sobre ele recai toda a autoridade e todo o poder. Acompanhe comigo os Salmos 89, verso 26, que diz assim: Ele me invocará dizendo, Tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. A rocha da salvação. A salvação está firmada em uma rocha. E essa rocha é o próprio Jesus. Aquele que entregou a sua vida por cada um de nós. Aquele em quem podemos confiar. Aquele que está preocupado por você, que se interessa por você, que oferece a eternidade para você. Título de agora: Sacerdote Eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, mencionado na Bíblia como um sacerdote, um representante aqui na terra. E Jesus Cristo segue a ordem sacerdotal. Por que Jesus Cristo também acumula a função de sacerdote? Devemos nos lembrar, nesse caso, qual era a função do sacerdote lá no santuário terrestre que foi instituído para o povo no deserto. A função principal do sacerdote era interceder pelo povo. E Jesus Cristo
hoje intercede por nós, intercede pelo seu povo. Acompanhe comigo aquilo que está lá em Salmos 110, verso 4, que diz assim: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, Jesus é o sumo sacerdote. Hoje, ele está intercedendo por cada um de nós em ambiente celestial. Ele deseja que cada um de nós venhamos a reconhecer o seu sacrifício e, através desse reconhecimento, seguir as suas diretrizes. E como consequência disso, mediante a fé, mediante tudo aquilo que Jesus Cristo fez por nós e continua fazendo, obtermos a salvação pelos méritos dele. Vamos fazer o encerramento do nosso estudo. Não devemos nos esquecer de um dos nomes atribuídos à pessoa de Cristo, que é Emanuel. Qual é o significado de Emanuel? Deus conosco, aquele que se integrou com a raça humana, que viveu conforme os padrões humanos, mas não segundo os padrões humanos de pecado, porque ele é o próprio antídoto contra o pecado. Jesus Cristo combateu o pecado e as fontes originárias do pecado. Deu exemplo e assumiu o destino que estava preparado para todo aquele que é pecador, ou seja, a morte eterna. Através de seu sacrifício na cruz, nós temos a possibilidade de herdarmos a eternidade. E é esse o convite que Jesus nos faz. Sendo sacerdote, sendo Emanuel, Deus conosco, aquele que exerce todo o poder, toda a autoridade, toda a majestade. Ele faz um convite para cada um de nós, que venhamos a aceitar tudo aquilo que Ele pode ser em nossas vidas, tudo aquilo que Ele representa no ambiente celestial. Que possamos reconhecer toda a autoridade e dignidade de Jesus. Que Deus esteja abençoando você e sua família. Nos encontramos na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Esse é um novo dia para você e para mim. Permitamos que o sol da justiça entre definitivamente pelas janelas da vida, trazendo a oportunidade de recomeçar tudo. Porque para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Por favor, Pai, habite minha mente e meu coração. Toma conta de todas as coisas, por favor. Em nome de Jesus. Amém.